CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros que nos ouvem de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, das 10 horas. Hoje o nosso estudo será em torno do Livro dos Espíritos, que ficará a cargo da nossa companheira Débora. Durante o passe, o Léo vai nos falar do Evangelho, capítulo 17. Temos essa nossa reunião hoje, agora às 10 horas, teremos outra às 5 da tarde. Agora de manhã nós temos o trabalho da obra social, que está funcionando lá atrás, no telheiro, do qual nós sempre pedimos muito a ajuda de todos que possam colaborar com os nossos, com o lanche, com o café da manhã, com o almoço que a casa fornece. A casa também fornece cesta básica, por isso nós estamos sempre pedindo, atendemos uma grande quantidade de famílias, todos vêm, as mães, os pais, as crianças, os jovens. A nossa casa aos sábados ela fica cheia. As crianças estão em salas separadas de acordo com a idade, as turminhas são arrumadas de acordo com a idade, os jovens também têm a sala dos jovens, estão todos num trabalho de evangelização, que é um trabalho muito importante, porque a evangelização ajuda muito no trabalho da educação, não só da educação moral, mas da educação também de valores que as crianças recebem, além de receber em casa, da família, recebem aqui também. Então, o trabalho da evangelização é muito importante. A gente sempre pede para quem tem criança para trazer, para quem tem jovem, para trazer a casa. Né? Enquanto nós temos a oportunidade de estarmos aqui, estudando a doutrina espírita, eles também têm. O trabalho de evangelização é todo calcado na doutrina espírita. Temos reuniões públicas também às quartas-feiras. Quarta-feira nós temos de manhã às 10 horas, de tarde às 3 e às 7 da noite. Quarta-feira nós temos, funcionando simultaneamente com a reunião pública, nós temos o trabalho da cura. Então, nós sempre lembramos que quem sentir alguma necessidade, seja ela emocional, seja uma necessidade física, que após a reunião pública permaneça no mesmo local, sentado no mesmo local, que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Ela vai receber um cartão e vai ser encaminhada para o horário que mais convier. Quem puder vir na parte da manhã, na quarta-feira, 10 horas, quem não puder, vem para a reunião das 3 ou das 7 da noite. Lembrando sempre que o trabalho da cura, ele funciona melhor ainda se nós tivermos consciência do que é o trabalho da cura. Muitas vezes é mais necessário que a gente venha mais vezes à casa espírita. A nossa doutrina pede isso. Ela não pede que a gente venha só uma vez por semana, assistir uma palestra, tomar um passe, tomar um copinho de água fluidificada e ir para casa. Isso é muito bom, mas não é suficiente. Quanto mais viermos à casa, mais nos sentimos amparados e protegidos. Os bons espíritos aqui estão trabalhando. Por isso, quando a gente senta aqui nesse salão, a gente sente uma diferença grande. Muitas vezes, muitas pessoas nos dão esse depoimento, eu mesma posso dar. Quantas vezes a gente vem com uma dor na coluna, com uma dor de cabeça, e a gente senta aqui e se acalma, escutando essa música serena que fica tocando, e a gente vai se acalmando, vai lembrando que nosso anjo de guarda está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas, e a gente vai fazendo a nossa oração íntima, porque é um momento assim muito nosso, porque nada nos atrapalha nesse momento aqui do salão, não tem nada que nos incomode, que nos interrompa. Muitas vezes a gente é que interrompe, né? Às vezes a pessoa não aguenta ficar sentada uma hora, aí levanta, vai lá fora, bebe água, volta. Mas se puder ficar aqui o tempo todo sentadinho, isso faz um bem enorme.
Então, quanto mais vezes viermos à casa espírita, melhor para nós. Temos os cursos da casa, temos cursos aqui a semana toda, em vários horários. É só a gente escolher o melhor dia, o horário que mais nos convém. Não importa que já estejamos em setembro, a gente pode começar a fazer os cursos a qualquer época do ano, porque quando acaba o livro que nós estamos estudando, a gente volta novamente à introdução e ao primeiro capítulo. Então, quem não fez curso até agora e quiser começar, é só ver o melhor horário e participar. Não importa a época do ano. O que importa é a gente estudar a doutrina. Doutrina espírita é isso, é estudo, é entendimento, é dedicação. Ela nos transforma, nos acalma, nos equilibra, e é o que nós precisamos muito, é de muito equilíbrio. Quanto mais cada um de nós estiver equilibrado, a gente auxilia a quem convive conosco, seja na nossa casa, seja fora da nossa casa, seja no ambiente de trabalho remunerado, seja na vizinhança, em qualquer meio social que a gente frequente, a gente estando equilibrado, a gente equilibra o companheiro. Então, a importância da doutrina espírita é essa. É a nossa transformação para melhor. Nós pedimos sempre que, por favor, diminua a campainha do telefone para que não toque durante o estudo. E nós vamos iniciar com a leitura do Evangelho, capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e do espírito. É uma mensagem do espírito George, o espírito protetor. E a mensagem nos diz assim: a perfeição moral consiste na tortura do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira da carne. Para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Gente, essa mensagem é tão importante que todos possam ler em casa, acompanhando. É capítulo 17, item 11. É o último item do capítulo 17. É muito importante a gente ter esse discernimento, né? Porque às vezes as pessoas dão umas opiniões, mas não é a opinião da doutrina espírita. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento até o nosso querido Jesus. Senhor, estamos aqui todos reunidos em Teu nome, agradecendo pela oportunidade que temos de estudarmos a doutrina espírita, de conhecermos o Teu Evangelho, de tomarmos ciência das instruções dadas por espíritos amorosos que tanto nos instruem, que tanto nos alertam. Nós somos muito gratos por isso, Senhor. E te pedimos, Jesus, que permita que os espíritos amigos que estão sempre aqui no nosso SEAP, nesta casa de amor, que possam mais uma vez virem em socorro de cada um de nós, para que possamos, Senhor, através do nosso entendimento, através do amor que existe em nosso coração, possamos tirar muito proveito do estudo que nos for passado na manhã de hoje. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe os companheiros que vão nos dirigir a palavra, que nos intua, Senhor, que estejamos sempre muito atentos aos teus ensinamentos. Então, Jesus, é em teu nome, em nome do nosso querido amigo altivo, em nome de Antônio de Aquino e desses espíritos queridos que aqui trabalham incansavelmente, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O que a Débora vai nos passar é no capítulo, do Livro dos Espíritos, capítulo 3,
O assunto também importantíssimo, que a gente ouve falar, muitas vezes a gente não entende bem, é sobre paraíso, inferno e purgatório. Ela vai falar sobre algumas questões, eu só vou ler uma aqui. Kardec perguntou assim aos espíritos: existe um lugar circunscrito no universo destinado às penas e aos gozos dos espíritos, de acordo com seus méritos? E eles responderam: já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um aure em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado está destinado especialmente a uma ou outra coisa. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo em que habitam é mais ou menos adiantado. Então, que Deus abençoe a nossa companheira Débora. Estudando a doutrina espírita, refletindo sobre esses ensinamentos, né, como a nossa companheira falou, de tanto valor revolucionário. A doutrina espírita, principalmente para o Ocidente, ela traz essa revelação revolucionária, porque ela coloca, né, como base fundamental a racionalidade, o entendimento dessas revelações que foram sendo trazidas há milênios no planeta Terra e que foram sendo elaboradas devagarinho, mas agora, com o avanço da ciência, o conhecimento da mente humana, do cérebro, dessa capacidade de compreender melhor o universo, as galáxias, as nebulosas. Hoje nós podemos, com a doutrina espírita, reorganizar melhor o nosso pensamento, a nossa concepção da divindade de Deus. E, como nós somos a miniatura de tudo isso, né? Aquilo que foi criado pelo Criador e que traz os seus atributos de forma relativa para que nós possamos expressar Deus, essa consciência maior. E aí é bom que eu estava pensando, tenho pensado muito sobre isso, aliás, eu adoro ficar pensando, se deixar eu fico pensando direto, às vezes nem é bom, porque daqui a pouco eu estou lá em Júpiter, mas é bom pensar nisso tudo, porque agora a gente já consegue trazer a ciência, unir esse conhecimento que vem sendo trazido há milênios para o planeta Terra e reorganizar as nossas ideias, as nossas crenças, enxugar os excessos, como hoje esse capítulo, né, que vai essa quarta parte do Livro dos Espíritos, que está falando das esperanças e consolações, e aonde ele vai falar aqui. Olha que interessante, eu estava recapitulando o que foi falado nas semanas anteriores, e aí ele diz, olha só que interessante, ele vai falar ele divide capítulo 1, capítulo 2, essa quarta parte, aonde ele fala, penas e gozos terrestres. Então, ele está falando da vida material, né? Dessa vida em que a gente consegue perceber através dos sentidos, através da experiência material, que aí vamos botar, eu gosto sempre de frisar isso, matéria é energia condensada.
Porque senão a gente pensa em dois mundos diferentes. E aí, para a gente entender isso, eu vou ler já Chico Xavier, e Humberto de Campos começa nesse livro Reportagens de Além Túmulo, ele vai falar disso, que os espíritos já estavam há muito tempo percebendo que essa dicotomia de achar que são mundos separados e que nós somos espíritos, uma hora encarnados e outra hora desencarnados, coisas diferentes. Não somos, e aí a gente vai entender isso. E aí ele fala lá, né, no capítulo 1, ele vai falar penas e gozos terrestres. Então ele está falando da gente aqui encarnado num corpo, né? A única diferença é essa, com uma roupagem mais densa, que nos apropriamos ao reencarnar. Então essa roupagem, né, ela nos dificulta a visão do todo, por conta ainda da nossa incapacidade de compreender esse todo. E porque a gente, é aquela história, né? Qual a diferença entre o sábio e o ignorante? É porque o sábio já foi ignorante um dia. Mas o ignorante não foi sábio ainda. Não sabe, nós não sabemos ainda como isso tudo se processa. Então ficamos arranjando, né, ganchos, apêndices, criamos fantasias, conceitos distorcidos para poder dar conta dessas informações de quem somos ainda, que não sabemos, porque ainda não compreendemos, não temos essa capacidade espiritual para entender melhor a nossa identidade. Mas aí vamos lá. Então a gente começa, aí Kardec aqui vai chegar e vai começar, né, falar, perguntar para os espíritos exatamente isso que confunde a gente. E os espíritos são claros, simples, mas a gente está com dificuldade de entender. E aí eu já fico pensando, por que a gente tem tanta dificuldade de entender? Aí agora acho que a gente está chegando lá, o que precisa ser entendido antes para que a gente possa dar conta desse depois, desse conhecimento que o Kardec está falando aqui. Então ele está falando penas e gozos terrestres, falou lá dessa vida de encarnado no capítulo 1. Aí nós agora estamos, né, dentro dessa quarta parte, capítulo 2, em que nós vamos falar penas e gozos futuros. Então tá vendo que eles estão falando dessas duas instâncias. É só instâncias, que são estados da alma. É igual a água, que é uma hora é o vapor, daqui a pouco é líquido, é tudo água, né? Mas ela está em quê? Em estados diferenciados, mas é a mesma coisa. Então, igual a gente. Estamos no corpo, fora do corpo, continuamos o mesmo, espíritos imortais. É isso que a gente vai entender aqui. Aí ele então vai falar nesse capítulo que nós vamos estudar hoje, né? Ele já falou do nada, falou sobre se existe o nada, se não existe, falou de vida futura, falou dessa intuição que a gente tem do futuro. Por mais que a gente diga assim, não acredito que existe alguma coisa depois da morte, mas a gente fala da boca para fora. Que no fundinho, a gente sabe que deve ter alguma coisa. Intuição. Por quê? Porque de lá viemos, né? Desse estado sem o corpo físico. Então, a gente tem essa intuição, não tem como. Eu digo que a gente não lembra, mas também não esquece. Tá ali, né? Aquela intuição vaga daquela vida futura, daquilo que existe além da morte. Aí ele vai falar disso, vai falar das penas temporais, e ele vai falar do expiação e arrependimento, e agora vamos chegar lá, duração das penas futuras, foi semana passada, e tem uma coisa muito importante que foi dito nesse item 7, que vai ter todo o sentido para a gente começar a estudar a partir de hoje, né? O paraíso, inferno e purgatório. Então vamos lá, o que ele falou na duração das penas duração das penas futuras? Ele fala aqui, logo Paulo é quem fala. Olha só, eu acho que é o começo de tudo. Paulo fala assim, está falando sobre, como eu falei, né?
duração de penas futuras. Então é temporário. E aí isso tem a ver com o quê? Ele diz assim, Paulo, gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Olha só, gravitar na direção da unidade divina. E aí vamos lembrar de Jesus, eu sou um com o Pai. É ocupar o mesmo lugar? Não existe fora. E aí vamos explicar por quê. Unidade significa aquilo que abarca tudo, ou não é? A unidade já é completa por si mesmo. Deus é completo por si mesmo. É essa chamada unidade. E se ele já é completo por si mesmo, não tem nada fora dele, tem? Olha a gente usando o raciocínio hoje. Essa racionalidade que é o atributo da vida humana. Não tem nada fora dele. Porque ele, como Paulo falou aqui, é a unidade, é completo por si mesmo. Então nós estamos dentro dessa unidade. E o que é isso? É a mente, a consciência suprema, metamorfoseou uma parte dessa consciência e transformou na mente cósmica, a mente de Deus. Por que é isso? Vamos pensar na gente. Se a gente não está com o corpo, o que resta? A nossa mente. O espírito é mais do que a mente, igual Deus. Deus, a consciência suprema, é mais que a mente cósmica. A mente cósmica é uma expressão de uma parcela dessa consciência, igual a gente. O espírito é mais do que o seu pensamento, que a sua mente. É uma parcela do espírito que está ali, né? Porque tem um fluxo que é natural de Deus, que está, como Jesus falou, o Pai está trabalhando infinitamente, está construindo. Se Ele está construindo, além do escopo material, é com a mente. A gente não começa a criar na mente? E eu penso que eu vou fazer aquele curso, né? E eu penso que eu vou ter 2 filhos, daqui a pouco eu vou lá, tenho 2, e eu penso que eu vou fazer aquilo, e eu penso... É igualzinho. Deus está emanando essa criação, ou não é assim? Infinitamente. Não tem nada parado. É o infinito que está sendo processado, projetado por essa mente, criando esse universo vasto. Olha que coisa interessante. E nós, aqui Paulo está falando, gravitar na direção da unidade. Este é o objetivo da humanidade. Leon Denis também fala isso. Estamos orbitando em torno da unidade em ascendente espiral. Aí vamos pegar agora a ciência que fala do universo, e agora eles já estão chegando, né? Tentando rastrear que Deus é o núcleo de todo esse universo. Ó, o núcleo. A nossa mente não tem aquele núcleo da onde emana a vibração que a gente cura alguém. Ou não é assim? Que a gente transforma. Jesus fazia o quê? Com a sua mente. Um com o Pai. Manipulava, se quisesse, a seu bel prazer. Matéria, energia. Porque está em consonância com o núcleo. Essa mente suprema que está permeando tudo, não é assim? Leon Denis não fala que nós estamos mergulhados no hálito divino. Então não tem nada que não esteja dentro desse escopo da mente suprema, que é um pouco menor que essa consciência. Consciência já é um outro nível, igual o espírito. O nosso espírito tem o quê? O escopo divino para ser expressado em algum momento, conforme a gente vai
purificando, ampliando a mente, até onde em algum momento a gente transcender ela, como Jesus fez, e se sentir dentro dessa unidade. Não tem mais fronteira, não tem barreira. Ele era um com o Pai nesse sentido. Olha, a gente tem que pensar nisso tudo, porque tudo é interno. Os espíritos cansam de falar isso, e agora vamos entrar no estudo de hoje, que ele vai falar o tempo todo disso para a gente, em outras palavras. Existe céu, existe inferno, é tudo interno. Está tudo dentro da mente macrocósmica. Nós estamos dentro dela, com a nossa individualidade, com as nossas questões kármicas, com as nossas crenças. Cada vez que a gente vai entendendo mais isso, por que uns conseguem perceber essa divindade e nós não? E aí ele fala, tem a ver com as nossas crenças, com as nossas limitações, porque a gente ainda acha que tem uma coisa e outra, temos realidades, temos dualidades. Aí eu vou falar aqui o que Humberto de Campos, logo no começo, ele fala assim, é uma citação dele, dizendo assim, do noticiarista desencarnado, falando como espírito, né, que desencarnou. E ele diz assim, a sepultura não é a porta do céu, nem a passagem para o inferno. É o bangalô subterrâneo das células cansadas, silencioso depositório do vestuário apodrecido. O homem não encontrará na morte mais do que vida, e no misterioso umbral, a grande surpresa é o encontro de si mesmo. Interno, ó, como eles, toda hora os espíritos puxam, está tudo dentro de você. Falar, pois, de homens e de espíritos como se fossem expoentes de duas raças antagônicas, vale por falsa concepção das realidades eternas. Uma coisa só. Por isso é que muitos os orientais dizem, tudo é ele, tudo é uma expressão, é sua obra, é uma expressão dele, porque ele não está fora dessa obra. Os atributos estão em nós, não estão fora de nós. Só precisamos o quê? Desenvolver, despertar. Não é assim com a mediunidade? Despertar, tem a ajuda dos espíritos, mas a gente vai... É o trabalho, a elaboração é interna. Nossos vícios, nossos costumes, o nosso esforço, e vamos desenvolvendo esses potenciais crísticos. Aí ele diz, as criaturas terrenas são igualmente espíritos revestidos de expressões peculiares ao planeta. Não é isso a nossa roupagem mais externa, para que a gente possa estar aqui no mundo de relação? Precisamos dessa roupa, né? Desse aparato que nos faz diminuir a vibração, para que possamos perceber um ao outro. Tem que diminuir a velocidade da hélice para que eu possa vê-la, senão eu não vejo, né? E assim somos nós no corpo físico. Diminui, achata, aperta, adensa essas moléculas para que eu possa ver o Léo, para que a gente possa se relacionar. Porque no mundo espiritual vamos de acordo com as nossas tendências, com as nossas crenças, nos unirmos, e vamos falar isso já já. Então ele diz assim, aqui só para a gente encerrar esse pedaço, as criaturas terrenas são igualmente espíritos revestidos de expressões peculiares ao planeta. Eis a verdade que o cristianismo restaurado difundirá nos círculos da cultura religiosa. Então ele já está dizendo, para de achar que você, né, que nós somos duas coisas, somos uma coisa só. Aí ele diz, quanta gente aguarda a grande transição para regenerar costumes e renovar pensamentos.
Entretanto, adiar a realização do bem é sempre menosprezar patrimônios divinos, agravando dificuldades futuras. Então, o trabalho é agora, não tem depois. Eu não me divido, estou viva e depois estou morta. Por isso o suicídio. Porque achamos que são coisas diferentes. Num corpo eu sou uma coisa, fora do corpo eu sou outra. Eu sou uma única coisa, um espírito em franco progresso, orbitando em torno desse núcleo, dessa divindade, dessa mente cósmica que está o tempo todo criando milhões de ondas, de todas as espécies, de todas as vibrações, de todas as frequências, esse oceano de vibrações que emana do Criador, e eu, de acordo com as minhas tendências, de acordo com as minhas ideias, ideando e construindo o meu futuro, o meu destino. Não é assim que Leon Denis nos expressa isso? Ideando, por isso que os sábios dizem, nós temos que pensar 24 horas em Deus, até dormindo, porque eu me torno o meu objeto de ideação, a ideia de tanto eu falar aquilo, daqui a pouco eu estou fazendo aquilo, daqui a pouco eu estou expressando aquilo, daqui a pouco eu estou materializando aquilo. Então, quanto mais a gente vai ideando na direção desse núcleo, mais a gente vai como é que a gente vai dizendo? A gente vai se familiarizando e se tornando essa expressão divina. Por isso que Jesus falou, eu sou um com o Pai. Eu só penso, eu só falo, eu só ajo como o Pai. Não que Ele era Deus, mas um com Ele. A gente não fala isso com colega, e você é um comigo nessa situação. Por quê? Pensa igualzinho, age igualzinho. E assim somos todos nós. Estamos como no livro dos Espíritos, Paulo nos fala. E aí nós vamos então agora lá para nossas perguntas, né? Que a Gracildes leu a primeira, que foi a 1012. Então vamos lá. Agora com essa informação, vamos agora começar a compreender o que os Espíritos querem nos dizer com essa ideia de que não tem divisão, não tem duplicidade. Tudo é uma coisa só. Eu sou um espírito imortal em meios, nem meios, porque se está tudo dentro desse... Como ele vai falar aqui? Vamos lá. Ele diz assim, né? Vou voltar só um pedacinho, né, Gracilde? Existe um lugar circunscrito, olha só. Existe um lugar circunscrito, limitado, né? No universo, destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com seus méritos? Tem algum lugar ali que fica ali trancadinho, né? Fechadinho, circunscrito para determinados espíritos, são bons ou maus, pecadores, né? Virtuosos. Eles vão dizer, olha só, os espíritos às vezes até se cansam da gente, porque como é difícil a gente entender isso. Ele diz assim, já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Vamos voltar agora. Trabalho interno, ou não é? Trabalho individual. Porque Deus nos criou simples e ignorante, com todos esses atributos para desenvolver. Então, os meus, como diz aqui, né, o sofrimento e a felicidade vai de acordo com aquilo que eu compreendo que seja o Criador, aquilo que eu compreendo o que eu sou, aquilo que eu compreendo que eu tenho que fazer, e eu vou com isso fazendo o quê? Materializando, olha só, tudo que está na minha mente. A minha mente é o que? O somatório de todas as minhas vidas, todas as experiências aonde eu elaborei crenças, valores, decisões. Tem muitos
Tem muitos sábios que dizem que o momento mais importante na vida do ser humano, olha só, é o momento da morte. Olha, vamos pensar, por quê? Porque tomam decisões, às vezes no momento da morte, né? Por isso que a gente não pode antecipar 1 minuto da vida de alguém. Porque naquele momento o Espírito toma uma decisão que vai fazer toda a diferença no futuro. Porque tudo depende do corpo físico, tudo é interno. E aí tem aquele estalo, onde o Espírito fala assim, nunca mais faço isso, não foi bom para mim. E aí ele nasce determinado por situações que às vezes você fala, nossa, é doido, todo mundo está indo para ali, ele está indo para cá, ele está fazendo bem, ele está fazendo... Porque ele precisou de 1 segundo para tomar uma decisão interna. Interna, é sempre interno. Não tem fora, não tem nada fora, está tudo dentro do escopo da mente suprema. E a gente vai pegando, vai ampliando a nossa pequenininha, né? A nossa pequenininha nuvem e vai abarcando esse conhecimento. Não tem nada fora, então se não está fora todo mundo, por isso que fala, todos somos iguais diante do Pai. Todos viemos do mesmo amor e retornamos para esse amor. Leon Denis fala isso. Fomos criados pelo amor e retornamos para esse amor. Está tudo. A vibração que sustenta o universo é de profundo amor, que a gente fica tentando dar nome, tentando definir, não consegue. Porque é vibração que vai chacoalhando a nossa mente, batendo na nossa mente. E quanto mais eu vou compreendendo isso, mais eu vou podendo captar isso. Lembra? É sempre interno. Eu não vou achar no carro novo, no apartamento cobertura, eu não vou achar no botox, naquilo que eu fiz. É interno. Aí ele vai falar assim, já responderam, já estão até cansados, e ele diz assim, cada um aure em si, mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, os espíritos estão por toda parte. Nenhum lugar circunscrito, fechado, está destinado. Olha, vamos parar para pensar, o amor que permeia tudo, não pode isolar um filho seu, não pode isolar uma pequena mente individual. Imagina, privar um filho de receber o nosso amor para que ele possa mudar. É uma incoerência. Imagina, criou um lugar, aí ele vai falar aqui, né? Especialmente a uma e outra coisa. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo em que habitam. Eu acho que até aqui, em vez de é mais ou menos adiantado. Então, temos as nossas questões, temos as nossas decisões equivocadas, que hoje a gente acerta, amanhã a gente ainda não conseguiu conquistar determinados valores, determinada ética, a gente vai tomando decisões equivocadas, e eu gosto de dizer que nós temos um cesto, o cesto é nosso, e nós vamos colocando dentro desses cestos as nossas boas decisões, as nossas boas ações e as nossas ações ruins. E esse cesto nós vamos ter que começar em algum momento, e a gente já está podendo fazer isso com a doutrina espírita, esvaziando de ações não apropriadas, nem para mim, nem para o outro, que é a famosa ética. E aí, conforme eu vou tirando, diminuindo esse cesto que está ali de ações ruins, eu vou cada vez mais me sentindo feliz, cada vez mais de conformidade com a lei de Deus, que é a lei do quê?
dos princípios éticos universais que a gente já sabe. Jesus falou: não fazei ao próximo aquilo que não gostaria que fizesse a você. Amar a Deus sobre todas as coisas. Cada um vai falando de uma maneira, mas é tudo a mesma coisa. A gente tem princípios éticos para com a gente e para com o outro. O tempo todo a gente tem que estar equilibrando. Diz que é conduta controlada. Conduta controlada significa os princípios cardinais que norteiam a vida de um ser humano, independente de tempo, lugar e pessoa. Esses são princípios universais. E a gente sabe, né? Todos eles. Não matar, não roubar. Aí um dia desse eu estava pensando, mas não roubar. Aí a gente pensa só em roubar alguma coisa do outro. Às vezes eu roubo o tempo do outro, falando um monte de bobagem, tentando fazer fofoca do meu amigo, que não pensa igual a mim, não trabalha na casa espírita. Às vezes eu tento roubar a esperança do outro. A ideia do outro. No trabalho a gente vê, não, eu vou fazer assim, eu tive essa ideia. Às vezes foi o companheiro que falou. Então, muito mais do que isso, a gente deveria pegar esses... Nós temos aí vários livros, né, em vários esses saberes dos conduta, uma ética numa conduta humana. E a gente elaborar sobre isso tudo, porque com isso a gente vai entendendo melhor e vai diminuindo as más ações do nosso cesto e vamos com isso colocando só boas ações. E a gente vai começando a sentir a felicidade e diminuir a infelicidade dentro de nós. Porque a infelicidade é simplesmente o resultado daquilo que nos afasta do Criador. Ou não é? Eu posso ter uma mansão, mas eu faço tanta coisa que não vai ao encontro do princípio ético do Criador e eu me sinto muito infeliz. Então não está nas posses materiais. Lembra, tudo é interno. A felicidade e a infelicidade são construções internas, não tem lugar circunscrito. Isso é criado pela nossa cabeça. E a gente vê como a gente tem sempre essa necessidade de estar ali, né, criando esses nichos, porque o Criador não. Tudo é esse infinito amor. Então, mas aí a gente faz o quê? Se cria os grupismos. E no mundo espiritual, que não é mundo espiritual, porque tudo é o mundo espiritual, aqui o mundo espiritual está repleto de espíritos, né, sem o corpo, né, ou com um corpo mais sutil, permeando aqui. Então não tem lugar circunscrito e fechado, né? Mas nós criamos com as nossas crenças distorcidas regiões. E aí a gente entende, vamos pensar aqui como é que tem lugares, né? E a gente fala muito rápido para não baixar a vibração, porque a gente também não ajuda. Não tem lugares que são as Cracolândias? Foi Deus que criou aquela região? Ela está circunscrita? Não. Nós, pelas nossas tendências elevadas ou mais grosseiras, nos unimos pelos nossos gostos, pelas nossas tendências, a grupo de espíritos. Aí sim, como ele fala aqui, os espíritos superiores podem ir a qualquer lugar, mas nós... Por que nós? Porque eles são diferentes? Não, pela vibração dos pensamentos, pelas emanações fluídicas da nossa mente. Não conseguimos ainda participar, entrar, né, participar de determinadas regiões, porque a gente atrapalha, perturba. Imagine alguém chegar aqui agora gritando, pulando, sambando, bebendo, vai nos atrapalhar de alguma forma, porque nós estamos aqui buscando compreender coisas elevadas. Então, esses espíritos conseguem adentrar aqui, apesar de não estar circunscrito, porque tudo é a mente do Senhor. Todo esse universo é a expressão desse infinito amor. Mas eles, de alguma forma, nos protegem e protegem a eles também. Ninguém fica dentro da ajuda e do escopo do escopo divino. Ninguém. Mas
tem lugares que eles não podem, né, adentrar por conta ainda de muita diferença vibratória que acaba não ajudando a ambos, tá? Então é mais isso, é tudo é ele, mas tem as regras, né? Como não é assim? Quando você vai, a gente sabe disso, a maioria de nós veio da Igreja Católica, né? Pela própria história antes do Espiritismo, não vai à igreja de biquíni de praia. Nós não vamos entrar, né, numa casa espírita gritando. Primeira coisa que a gente vê é, vamos diminuir a voz. E respeito, a postura interna que está refletindo no externo, apropriada. Lembra sempre disso. Tempo que você começar a pensar em duas coisas, fala, tudo é uma coisa só. Não tem nada que não seja uma única coisa. Aí ele vai falar aqui. Assim sendo, o inferno e o paraíso não existiriam, tais como os homens representam? São apenas figuras. Por toda parte há espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem, e a gente estuda isso, né? Na mediunidade, nos livros dos médiuns, em vários livros, a gente está o tempo todo, Kardec está falando dessa ordem. Que ordem é essa? Ordem moral. De novo aí, vamos para o interno. É a ordem moral. O que eu venho construindo interno, tudo é interno. Eu sou o artífice da minha própria obra. Aí ele diz, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Podem, porém, reunir-se onde quiserem, lógico. Sabem entrar e sair, sabem se comportar. Não é assim? Aí ele vai dizer, a localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação do homem. Olha, mais claro do que isso, né? Os espíritos foram maravilhosos. A era da razão. A doutrina espírita é isso, implantação da mente racional, da fé, que não é mais cega. É a fé que para pensar. Tem sentido isso? Eu sempre falo, se o que eu falo não tiver sentido, deleta. Deleta, não absorve. Mas se tiver sentido, para refletir. Se faz sentido, se é coerente. Aí eu me lembrei agora da gente falando da unidade, dessa unidade, eu penso tanto sobre isso, né? Desse núcleo, da onde... Já viu o buraco negro? O buraco negro tem mais energia, né? Para explodir, criar nebulosas, explodir universos. O núcleo. Aí eu fico... só pode ser Deus. É um núcleo de tudo. Você vê que quando a gente cria uma situação da água, vai tudo para o... Tende a ir para esse núcleo. É uma atração irresistível, vibracional, física, química, o que a gente quiser. A gente tende, Leon Denis não fala isso, estamos orbitando em ascendente, numa espiral ascendente. Tudo nos leva para onde? Que Paulo falou? Em torno da unidade. Então, olha que lindo, nós estamos ali, estamos fora disso? Não estamos fora disso, estamos ali com a nossa pequenina mente tentando conceber esse vasto oceano de informações, de energia. Aí eu penso na mediunidade. Se tudo tem no micro e tem no macro, a mediunidade que a gente está ali, quantas das vezes o espírito não está plasmando com a sua mente um corpo às vezes animalizado. Então, olha só, se tem no micro, é lógico que tem no macro. Deus está criando o tempo todo com a sua mente, como nós estamos criando. Os espíritos não metamorfoseiam seu perispírito, às vezes com formas distorcidas. Imagine o Senhor da vida criando a beleza de várias nebulosas, galáxias, da natureza infinita. Imagina! E nós estamos ali, fazendo o quê? Fazendo o quê? Vamos parar para pensar. O que a gente está fazendo? Buscando expressar isso também.
Não foi o que Jesus falou? Eu sou um com o Pai. Ele expressava esse amor, expressava manipular barro, água para vinho, expressava esses poderes que é natural, não antinatural, mas que ainda a gente não faz por conta da nossa limitada capacidade de conceber isso tudo, de purificar nossa mente, que ainda é o somatório das nossas vidas, turva, distorcida de quem somos. E à medida que a gente vai compreendendo isso tudo, com esse olhar espiritual, com esse olhar grandioso, ou não é? Não é grandioso? Tudo isso. Mas a gente está olhando ali, quem brigou, enfim, o outro que fez a coisa ruim, e o outro que falou mal de não sei quem, e o outro que não foi, que não veio, ou o outro que me olhou para mim com cara feia. A gente diz quando está chovendo, que tempo horrível. Olha a nossa distorção. Aí, à medida que a gente vai ampliando essa capacidade de ver além, não é isso que a doutrina quer da gente, que os espíritos o tempo todo, meu Deus, sai disso, né? Sai dessa coisinha, vai para o grandioso. Leon Denis, então, dá um banho de falar dessa grandeza, puxa a gente o tempo todo para cima. Essa função dos espíritos superiores, não fazer a nossa parte, nos ajudar, nos puxar com as mentes mais sutilizadas, mais elevadas, com experiências de várias vidas, aonde eles pensaram, elaboraram conceitos novos, sondaram essa divindade nos momentos de silêncio, de reflexão, de leituras edificantes, de trabalho no bem, de criação de novos hábitos. Eles foram devagarinho, concebendo com maior clareza o Criador. Essa é a função da humanidade, ou não é? Sair da vida animal, que a gente está perto, mas temos todo esse conhecimento, todas essas obras, temos o nosso guia, o nosso anjo guardião que está ao nosso lado, nos puxando para cima, nos direcionando para o bem, as casas espíritas abertas para nos ajudar com fluidos, saturadas de fluidos benéficos, limpar nossa tela mental das distorções do dia anterior, da noite mal dormida. A gente sempre, antes de dormir, levar pensamento a Deus, no mínimo, entregar a nossa mente ao Senhor da vida, para que a gente possa sustentar as horas de descanso do corpo físico em trabalho edificante do nosso espírito, porque quando a gente acorda, a gente sente algo diferente, a gente tem a vontade de fazer algo útil, de se tornar melhor naquele dia. Quanta coisa para a gente pensar, né? E aí eu vou falar mais um pedacinho aqui, que ele vai falar assim. Em que sentido deve-se, é a pergunta 1016, e vocês devem ter em casa o Livro dos Espíritos e ler, nem que seja uma pergunta por dia, e pensar sobre ela, trechinho, duas, são pequenininhas, tem perguntas que são pequenas, e você pensar, eu sempre faço isso, Senhor, eu não estou entendendo isso, me mostra, me esclarece, eu sempre fiz isso. Às vezes, uma coisa assim que esses dias eu estava pensando sobre alguma coisa com respeito a isso tudo, aí eu sei que tem alguém que me guia, nenhum de nós está desprovido de um espírito guia, que nos ajude, que nos impulsione, que tome conta de nós, que zele pelo nosso bem-estar, a não ser que a gente não queira, mas eles vão ficar ali, mas de alguma forma vão ser subutilizados, mas eles estarão ali. E aí eu pergunto, isso aqui está confuso de eu entender, por que isso, aí eu fico tentando articular ciência com isso, com aquilo, por que isso é assim, por que os espíritos falaram isso? Quando você menos espera,
Você lê alguma coisa, você abre o livro e tira dúvida, alguém fala uma frase e você fala, é isso. É a ideia, a ideação, vem de ideação, vem de ideia. Eu pensar naquilo e de alguma forma aquilo expressar algo, fazer sentido para mim. Aí ele vai falar aqui, em que sentido deve-se entender a palavra céu? Aí ele diz, julgas que seja um lugar como nos campos elíseos dos antigos, onde os bons espíritos acham-se promiscuamente amontoados, sem outra preocupação senão a de gozar de uma felicidade passiva pela eternidade? Vamos pensar. Se não for o que a doutrina nos fala, vai ser isso aqui, né? Não por nada, mas faz sentido. Ficarmos ociosos, parados, num marasmo de descanso. Já notou quando a gente está doente, que a gente fica na convalescência, daqui a pouco a gente fala assim, eu preciso levantar. Eu tenho que fazer alguma coisa, a gente já começa, né, não? Querer fazer qualquer coisa. Porque é antinatural. Porque nós estamos, olha só, aí eu já vou falar para vocês, porque nós estamos num fluxo de criação, Léo, constante. Tem como parar? Não tem. Eles chamam de raça lila. É a criação, o fluxo, a mente cósmica criando, expandindo, ou não está expandido? Se é infinito, está o quê? Expandindo o tempo todo. Então está o quê? Emanando, emitindo, construindo ou não. Senão a gente tem que mudar a palavra dos atributos divinos. Não pode ser mais infinito, tem que mudar o nome. Se é infinito, é porque está o quê? Criando o tempo todo. Tem um flow direto, ó, legal, né? Tem que pensar, tem que juntar esse conhecimento. Então, é antinatural ficar parado. É antinatural morrer, né? E ficar. Nós vamos o tempo todo, bem-vindo ao clube. Resolve um problema, aparece outro. Resolve. Por quê? Faz parte da criação. Esse fluxo constante de coisas mais complexas, e a gente vai tendo que o tempo todo tá ampliando a mente. Então a gente amplia a mente e eleva o espírito. Como a gente eleva o espírito? Nessa ampliação da mente, pensando o tempo todo que tudo é Ele. Olha que lindo, ampliamos a nossa mente pensando nesse vasto fluxo que está empurrando a nossa mente para expandir-se na direção do núcleo, já falou ali, Paulo falou, e elevando o nosso espírito, pensando que tudo que eu faço é Ele. Ué, não é? Não é? Nós estamos aqui para quê? Servir a Deus, ou não é? Servir a Deus. Quando eu aprendo, quando eu trabalho, eu estou servindo ao Senhor. Não estou me tornando melhor, não estou servindo. Por quê? Porque Ele só consegue, né? Não é que Ele só consiga, mas Ele quer dividir conosco a criação. Ele então nos capacita a atuar, somos co-criadores. É aí que a gente tem que estudar os atributos divinos, porque senão fica a gente repetindo igual papagaio e não para refletir. Por que somos co-criadores? Porque é através de nós, nesse fluxo infinito, que Ele constrói, que Ele vai construindo. Porque tudo começa dentro. Eu penso numa coisa e daqui a pouco eu estou fazendo. Essa casa foi o quê? Primeiro pensada no mundo das ideias, ou não foi? Uma inspiração, porque estamos dentro dele, com uma mente direcionada para esse núcleo, e as ideias surgem e está aqui materializado. E tudo é assim, tudo funciona dessa forma. Não tem nada que não seja dessa forma. E aí, para a gente iniciar,
pegar uma poesia que Chico Xavier, Chico Xavier. Ele fez 107, eu nem sabia, poemas de Chico Xavier. Que ele também dá licença, né? Só os espíritos falam, tá, vou fazer alguma coisinha aqui, né? Trabalhando, né? A vida inteira para o Senhor da vida, né? Aí ele diz assim, o poema é Você Mesmo. E ele fala, lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Então, que possamos escolher, né, o que nós podemos fazer para nos tornarmos esse trabalhador, esse espírito que é um canal, como Jesus o foi e o é, um com o Pai. Muito obrigada a todos. Nós é que agradecemos o estudo que a nossa companheira Débora preparou com tanto carinho. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos manter os nossos olhos fechados, lembrando sempre da doce e meiga imagem do Cristo, lembrando que nosso anjo de guarda está junto de cada um de nós. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo fluidos de saúde física, de saúde emocional. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja junto de cada um de nós nesta manhã. O estudo do nosso Evangelho de hoje vem falar, no item 11, cuidar do corpo e do espírito. A doutrina espírita, ela nos traz sempre a reflexão sobre o bom senso e a razão. Nós somos formados por espírito, perispírito e, quando estamos encarnados, um corpo físico. Corpo este que nada mais é do que um empréstimo de Deus para o nosso progresso espiritual. Aqui na Terra, quando recebemos de algum amigo ou de uma pessoa querida um item emprestado, seja ele uma roupa, seja ele um instrumento, seja um veículo, nós agimos de que maneira? Cuidamos, muitas das vezes, muito melhor do que se fosse nosso. Então, por que não vamos cuidar do nosso corpo
quando Deus, nosso Pai, empresta este veículo, esta ferramenta, esta vestimenta para o nosso progresso. A vida nos ensina que tudo o que nós temos aqui na Terra, que nós não conseguimos levar para o plano espiritual, nos é emprestado, sabendo, sempre como falamos anteriormente, usando o bom senso, a lógica e o raciocínio. Temos a responsabilidade de cuidarmos do nosso corpo físico, como temos também a maior responsabilidade de cuidarmos do nosso corpo espiritual. O corpo da matéria nos ajuda a progredirmos, a evoluirmos, a desenvolvermos o nosso raciocínio. Sem ele, não conseguiríamos estarmos aqui reencarnado para mais uma oportunidade de progresso que Deus nos proporciona, sabendo sempre a dar o real valor para o nosso corpo físico. Não sejamos escravos da nossa ferramenta, não sejamos escravos do nosso corpo físico, mas cuidemos bem dele como um empréstimo divino, como um empréstimo de Deus. A saúde, ela precisa ser mantida física e mental, sempre com o equilíbrio, como se fosse um grande pássaro que tem as duas asas, aonde este pássaro não consegue voar se não tiver o equilíbrio da sua asa direita, da asa física, e não consegue voar se não tiver o equilíbrio da sua asa esquerda, da sua asa mental. Como falou tão bem a nossa querida companheira Débora, inspirada por Leon Denis, que traz o verdadeiro sentido da nossa vida, aprendendo a nos mostrar o belo, o justo e o bom. O quanto aprendemos com Leon Denis, a olharmos para a natureza, enxergarmos não só uma planta, não só uma mata, não só um céu, mas enxergarmos Deus em nossa vida. Aprendemos a observar as coisas mais simples do momento de estarmos aqui reencarnados. Bendita a doutrina espírita, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos esclarece, dando-nos o sentido do real valor da palavra viver. Quantas coisas aprendemos com Kardec? Quantas coisas aprendemos com Jesus? E quantas coisas estamos aprendendo com a nossa tão querida, amada doutrina espírita? Vivemos, sim, o homem integral, mas sabendo que somos homens no mundo, de seres humanos, mas não devemos ser homens do mundo. Nós somos muito gratos, Senhor, por ter nos intuído a começarmos tão bem o nosso dia de hoje, vindo à Casa Espírita, estudando a doutrina espírita, estudando os teus ensinamentos, que tanto nos acalmam, nos equilibram, física e emocionalmente. Nós te agradecemos muito, Senhor. Agradecemos pelos espíritos amorosos que aqui trabalham em nosso favor. E te pedimos, Senhor, em teu nome, em nome desses espíritos queridos, e em nome de Deus, nosso Pai, a permissão para encerrarmos a nossa manhã de estudos e passes aqui no nosso CEAP, a nossa casa de amor.
Fica conosco, Senhor, porque estamos sempre, sempre precisando muito de Ti. Graças a Deus.